visíveis em alguns pontos da cidade. É o que nos vai relatar a seguir o Kinavidi Barbosa, que está neste momento numa das ruas da cidade capital. Kinavidi, boa noite. Conta-nos qual é a situação aí onde te encontras, Kinavidi. David, muito boa noite a todos que acompanham o Jornal da Zimbo. A chuva que caiu no fim da tarde de hoje veio ainda complicar cada vez mais a situação de várias famílias aqui no bairro Xinguar, principalmente aquelas que moram ao longo da linha d'água. Esta é a vala que, segundo os moradores, parte da zona do Quilamba, da centralidade do Quilamba, e passa pelo Patriota e desemboca aqui no mar, portanto aqui no Oceano Atlântico. A situação complicou-se ainda mais hoje, conforme já avancei, e David Diogo não vai acreditar que nós estamos por cima de um teto de uma casa, e não é por vaidade ou para fazer show-off. Então podem ver que a realidade por que passa esta família é que elas abrigaram-se aqui, criaram aqui as mínimas condições que para poderem se refugiar das chuvas. A casa, portanto, desabou, a casa desabou. Eu vou pedir ao Carlos que para acompanhar. Esta é, portanto, a situação por que passa a família do Edgar. Podem ver, aqui é onde alguns membros da família do Edgar estão a passar a noite. Aí, por exemplo, estão dois meninos. Aqui tem roupas, algumas coisas estão aqui. Criaram aqui um teto, portanto, improvisado. Esta é a realidade desta família. E a situação é bem mais pior em outras zonas ao longo desta linha aqui no Xinguar. Edgar, a chuva de dia 4 veio apenas piorar a situação. Ou seja, é o começo da situação difícil porque estão a passar. E a que caiu hoje veio a crescer ainda mais. Exatamente. Hoje, as roupas que a gente já tinha aproveitado do dia 4, hoje que é o dia 9, ainda a chuva nos ofereceu mais perigo, tanto quanto que estamos nos ver, estamos aqui por cima da casa. Mas vocês passam a noite aí mesmo? Passamos a noite aqui mesmo porque não tem outro sítio para passar a noite. Se passamos a noite embaixo, a noite é longa e o sono é traiçoeiro. Temos que passar aqui a noite porque se dormirmos lá embaixo, a água chega até na cintura da casa. Na cintura da pessoa? Na cintura da pessoa, chega às vezes até o peito. As águas entram pelas janelas da casa. Não conseguimos ficar embaixo porque entram águas até pelas janelas da casa. Mas Edgar, vocês moram aqui há quanto tempo? Quando construíram essas casas, não sabiam que aqui era uma passagem de água? Infelizmente, quando viemos cá morar, não passava água. Eu moro aqui desde 2002. Não passava água aqui. A rua era uma rua onde passava carros. A gente jogava lá bola, passava normalmente, era um caminho normalmente. Só começou a acontecer esses desastres desde 2012 para cima, onde a gente começou a ver esse sofrimento até a data de hoje, que é 2020. Ok, muito obrigado, Edgar. David Diogo, aí está então o relato de uma das vítimas das chuvas que têm caído nos últimos dias aqui na cidade de Luanda. Esta é a fotografia, estamos no bairro Xinguar, tal como fizemos apontamento no Fala Angola. Houve algum trabalho de paliativo por parte da administração, aliás, não é a administração, segundo o que ouvimos dos moradores, de um indivíduo, um morador que com as mínimas condições foi retirando algumas palhas de mabanga, cascas de mabanga, e foi espalhando ao longo da via, mas que também infelizmente não tem sido solução, que é para pelo menos prevenir a situação da via principal que liga ao nosso super até ao mercado do que fica. Portanto, porque passam várias famílias aqui, esta por exemplo passa a noite aqui no teto, e muitas que estão a morar aqui ao longo da ótica. Esta é a verdade.
E pronto, acabamos por perder a condição de continuar a ouvir o fecho que o Kina Vuidi Barbosa fazia sobre esta reportagem sobre uma família que está a passar por situações difíceis por causa da chuva que caiu aqui em Luanda, e que Deus então acuda a esta família e a muitas outras que passam por situações semelhantes a nível do país. E de chuva não é tudo. A circulação rodoviária na Estrada Nacional número 100, que liga Luanda ao sul do país, está condicionada devido à evolução de uma ravina no distrito do Ramiro, causada pelas recentes chuvas que caíram sobre Luanda. Os automobilistas que frequentam esta via temem que as ravinas cortem a circulação se continuar a chover com alguma frequência na capital do país. Parte deste asfalto na Estrada Nacional número 100, neste troço nos Ramiros, ruiu durante a última chuva que caiu sobre Luanda no passado sábado. Este facto provocou o estreitamento da via e as possibilidades de a mesma cortar a circulação automóvel tornam-se mais evidentes dia após dia. Se cortar, ninguém vai passar. Nós aqui do Ramiro ninguém vai, nem Benfica, nem aonde. Só vai Benfica, cá à frente não vai. Conforme os jornalistas vê a ravina, periga muito o pagado cidadão, o automobilista. O senhor faz esse percurso todos os dias? Com certeza, todos os santos dias, esta é a minha via. A chuva bateu sábado. Se aquela chuva que escapou antes de ontem, na quarta-feira ou na terça-feira, batesse novamente, então a via estaria intransitável. O senhor pode ver ali que é um grande perigo. No período noturno, o perigo torna-se maior, tudo porque não há iluminação pública na via. Essa via é estreita, em princípio, e com a escuridão e esse perigo que existe ali, é morte. Imagine, por exemplo, um autocarro, esse transportador interprovincial, né? Vem aqui e não consegue conter a viatura. Trava de repente, ele bate e entra nesse buraco. Um pouco mais longe, a pelo menos 150 metros deste ponto, no sentido Ramiros-Luanda, há também esta ravina. Não se deve ignorar pelo facto de ainda estar em menor dimensão. É que pode ser uma máscara para aliviar a urgência na resolução do problema. Estamos a apelar para quem tem direito para velar o mais rápido possível, enquanto não houve nenhum tragédia aqui. Em vez de colocar essas barras de betão, deveria mesmo, eu sugiro aqui uma ponte que seria o mais católico. A Estrada Nacional número 100 é uma das vias mais importantes do país, pois liga as províncias de Luanda, Kwanza Sul, Benguela, Huila e outras mais. E lá tem comida. E se esta ravina cortar a circulação automóvel, o mantimento poderá não chegar a Luanda. O apelo de todos os cidadãos que diariamente circulam nesta zona é que as autoridades resolvam urgentemente o problema, antes mesmo que o pior aconteça. E aí está, intervenções urgentes precisam-se na Estrada Nacional número 100. E o engenheiro civil Angelino Kissondi diz ser necessário melhorar o sistema de drenagem na zona para facilitar a evacuação da água. Outra questão que tem a ver com a plantação de árvores para proteger o solo de formas a não haver degradação da terra. Primeiro temos que melhorar o sistema de drenagem, porque notou-se que as águas das chuvas que caem naquela estrada, elas não são devidamente recolhidas e encaminhadas até o ponto morto. Então é preciso repor essa situação, de maneiras que de 100 em 100 metros recomenda-se a colocação de descidas de água, para que as águas sejam recolhidas por meio de uma valeta e depois encaminhadas, evacuadas por meio das descidas de água, também comumente chamadas de escada hidráulica. Por outro lado, por se tratar de uma zona onde os solos são predominantemente areias quartosas, são solos com fraca compacidade, fraca resistência, os solos devem estar protegidos e consolidados. E a melhor forma de fazer naquela zona é por meio da fibra vegetal. Nós notamos que em muitos pontos a vegetação desapareceu, a vegetação está degradada.
E é preciso que a vegetação esteja forte, porque, por um lado, as raízes da vegetação ocupam o volume de vazios deixado pelas areias e acabam fazendo uma espécie de cimentação, dando mais resistência ao solo. Por outro lado, com vegetação, as águas das chuvas, ao invés de baterem nos solos, desagregando-os, decompondo-os e arrastando, criando as ravinas, vão bater na vegetação e aí elas não vão conseguir arrastar os solos, criando ravinas. Todo cuidado é pouco, né? Nós solicitamos aqui as entidades competentes, de modo que possam intervir o mais urgente possível, né? Quiçá amanhã mesmo, né? Para que essa situação não se verifique. E aqui a intervenção pode ser feita numa primeira fase por meio de colocação de solos, numa mistura de solos com pedregulhos, não é? Para repor pelo menos as camadas da base na plataforma da estrada, para esperar um trabalho mais consolidado. E no meio de toda essa informação preocupante, há aqui uma lufada de novidade, de boa novidade sobretudo. Já está reaberta a circulação rodoviária na ponte sobre o rio Cutembo, na zona que separa as províncias da Huila e Benguela, na Estrada Nacional 105, interrompida deste sábado, em consequência do desabamento das bases que suportam a sua estrutura metálica. O Instituto Nacional de Estradas de Angola garante a conclusão dos trabalhos definitivos até a próxima terça-feira. Segundo o diretor provincial interino do Instituto Nacional de Estradas de Angola em Benguela, citado pela Agência Angolana de Notícias, ANGOP, a circulação foi reaberta para viaturas ligeiras e pesadas de 3 toneladas, bem como para autocarros ligeiros. Domingos Cipriano disse que já decorrem trabalhos de betonagem às fundações que vão suportar a estrutura metálica. O responsável referiu que o trabalho estaria concluído ainda na próxima terça-feira para a circulação definitiva das viaturas, com realce para os caminhões que desde sábado se encontram parados nos 2 sentidos. Questionado sobre a edificação de uma estrutura definitiva, o responsável assegurou que as 2 pontes sobre os rios Cutembo e Calualua, na região do Xongoroi, estão inscritas no plano de emergências. Segundo Domingos Cipriano, o Ministério da Construção já trabalha para que ainda este ano sejam substituídas por pontes definitivas. Esta é a 4ª vez em menos de 2 anos que a circulação fica interrompida naquele troço devido a acidentes de viação e aumento do caudal do rio. E os rios Catumbela, Cavaco e Cuporolo, em Benguela, estão a ficar praticamente assoreados, ou seja, a excessiva acumulação de areia cria barreiras ao escoamento da água das chuvas torrenciais que têm caído na região, o que em muitos casos leva à inundação de zonas próximas aos rios. Há pouco menos de 7 dias, o rio Cavaco recebeu grandes quantidades de água e houve mesmo zonas em que a mesma transbordou. Os moradores da zona ribeirinha mostraram-se preocupados com a situação. Esses últimos tempos, a água, quando vinha com muita intensidade, então passou por esses 3 tubos e nos fez um bocadinho de medo, e até quando chegou mesmo ali, enfim. A água chegou até aqui no meu estabelecimento de serviço, de maneira que ficamos 2 dias sem trabalhar. Quando o rio está cheio, realmente nós como moradores aqui à beira do rio, ficamos bastante preocupados pelo facto de que, ou seja, com a preocupação de que a água pode passar o nível do dique. A preocupação dos moradores assenta no facto do leito do rio Cavaco ter subido de nível, o que faz com que, em caso de receber grandes quantidades de água, as mesmas desafiem os diques construídos há alguns anos. O vice-governador de Benguela para a Esfera Técnica e Infraestruturas fala de níveis altos de assoreamento no rio Cavaco e também nos rios Catumbela e Cuporolo. Por isso, vão liberar a exploração de inertes. Vamos dar início então em parceria com as entidades empresariais que trabalham no setor da exploração dos inertes para que, de forma
dirigida, possam proceder então à exploração em pontos que serão identificados em cada um dos leitos desses rios e salvaguardar que possamos ter, portanto, uma circulação melhor das águas e uma maior capacidade de retenção dentro das margens dos principais 3 rios que fazem o processamento das águas a nível da província. Portanto, voltando a sublinhar, Cuporolo, Cavaco e o Catumbela. Nesta altura, o rio Cuporolo, que desagoa na zona do Dombe Grande, é que mais tem transbordado, dificultando a vida às populações do Luacho, no Dombe Grande. O Luacho está com problemas recorrentes. Temos que ver se não é recomendável pensarmos numa nova zona de assentamento para acomodar estas famílias, para que elas tenham atividade agrícola naquele espaço, mas do ponto de vista da habitação e de residência, num ponto que ofereça maior segurança, maior conforto a estas famílias. E agimos da mesma forma quando tivemos os problemas também no município do Cubal, no município do Bocoio, e felizmente hoje temos uma situação ligeiramente estacionária e com algum exercício de retorno das famílias para as zonas em que habitavam. Apesar de ainda não chover com intensidade no litoral, as autoridades apelam vigilância aos moradores em zonas ribeirinhas, ao mesmo tempo que desaconselham a construção em zonas de risco. E agora estragos aqui, estragos ali, por causa da chuva, impõe de facto que se faça um balanço, ainda que parcial. Ora bem, 4 pontes, mais de 300 residências destruídas e cerca de 41 pessoas mortas. São as consequências da últimas chuvas, neste caso, que caíram um pouco por todo o país. Os dados foram avançados hoje pelo Ministério do Interior, neste caso pelo seu titular Eugênio Laborinho, no encontro interministerial que analisou a presente época chuvosa. Algumas localidades um pouco por todo o danos humanos. Como circunstância agravante, nos danos acima mencionados, as chuvas estão a criar ravinas que afetam as províncias da Lunda Norte, Lunda Sul, Huís, Zaire, Mochico, Quando, Cubango, Malange e Bié, que estão a progredir de forma assustadora, ameaçando a corte da movimentação por estrada, destruição de infraestruturas, bem como desenvolvimento destas localidades. Para cautelar possíveis situações futuras como consequência das chuvas, o Ministro do Interior reuniu com os ministros que fazem parte da Comissão Nacional de Proteção Civil para analisar a presente época chuvosa e criar estratégias de ação. Devemos, em conjunto, realizar um trabalho intensivo de sensibilização às comunidades no sentido de evitar a construção em zonas de risco, com vista à melhoria da capacidade nacional de prevenção e socorro das populações, assim como de acordo às competências de cada departamento ministerial, prestar ajuda aos mais necessitados, vítimas das calamidades, tal como reparar, restaurar e reabilitar todas as infraestruturas que foram danificadas, para que possamos desenvolver o conforto e o nível de vida aceitável aos cidadãos. As últimas chuvas que se abateram um pouco por todo o país afetaram mais de 2.000 famílias, causaram 41 mortos e destruíram 4 pontes e 378 residências. Foram assim os estragos provocados pela água, mas também houve estragos provocados pelo fogo. Em Benguela, um incêndio, neste caso, consumiu na madrugada desta quinta-feira parte da fábrica de empacotamento de cereais pertencente a um grupo empresarial. Os danos ainda não foram calculados, o incêndio não provocou vítimas humanas. Foi por volta da meia-noite desta quinta-feira que o fogo começou a tomar conta da fábrica de embalamento de cereais. 2 das 3 naves que compõem a fábrica ficaram totalmente destruídas, segundo o chefe das operações dos bombeiros. É de lamentar que as 2 naves, infelizmente, combustionaram na totalidade. Havia produtos diversos. Estamos a falar do arroz, feijão, estamos a falar de grandes quantidades de ração animal. E tendo em conta a grande carga combustível, mobilizamos, e a dimensão do incêndio, mobilizamos 4 viaturas, das quais 3 de combate a incêndios e uma de apoio. Horas depois, o fogo ficou controlado, mas por se tratar de grandes quantidades de cereais,
a probabilidade do fogo reacender é maior, daí o redobrar das atenções por parte dos bombeiros. Neste momento a situação está controlada. O que os serviços estão a fazer é evitar que o armazém que ainda está intacto seja consumido pela chama. Estamos a evitar a propagação e também evitamos o pior, que é a propagação do incêndio para a zona traseira, onde se encontra uma cisterna de combustível de aproximadamente 18 a 20 mil litros. As causas do incêndio ainda não foram identificadas, nem tampouco os prejuízos materiais decorrentes do mesmo. O que se sabe é que há já alguns meses que a fábrica deixou de embalar os produtos pelo facto da atividade ter sido transferida para outra unidade fabril maior, recentemente inaugurada. A Polícia de Investigação Criminal na província de Benguela deteve nos últimos 15 dias 56 presumíveis marginais implicados na prática de crimes diversos. Entre os detidos, o destaque vai para um grupo que se tinha mobilizado dentro da cadeia do Cavaco. Os 56 presumíveis marginais é a junção de 4 grupos tidos como associações de malfeitores que se dedicavam nos crimes de posse ilegal de armas, homicídio frustrado e roubo de motorizadas concorrido com homicídio com recurso à arma de fogo. Os mesmos atuavam com maior incidência nas zonas periurbanas do município do Lubito, Catumbela e Benguela, e, na maior das vezes, as mesmas motorizadas eram levadas até aos municípios do Cubal e Ganda, onde posteriormente eram trocadas por cabeças de gado bovino. Dos 56 presumíveis marginais, destaca-se um grupo de 4 elementos que se mobilizou dentro da penitenciária do Cavaco. Eles já cumpriam uma pena, mas quando se aproximavam para a fase de liberdade condicional, juntaram-se para poder fazer novamente desmandos fora da cadeia. E como nenhum crime é perfeito, os mesmos voltaram a cometer e caíram novamente nas malhas da polícia. Hoje se encontram em conta com a justiça. Com a detenção dos supostos marginais, vários crimes ficaram esclarecidos. Foram esclarecidos um total de 28 processos crimes, que até então eram de autorias desconhecidas. Destes queremos destacar os crimes de roubo concorrido com homicídio preteritencional, ocorrido no passado dia 10 de dezembro do ano findo, nesta cidade de Benguela, nas imediações do mercado informal denominado por Viva Paz, bem como o homicídio voluntário com instrumento cortante, portanto faca, ocorrido na madrugada do dia 25, no município do Lubito, concretamente no bairro da Boa Vista, cujo as vítimas foram mototaxistas. Foram 33 micro-operações realizadas pela Polícia Nacional nos últimos 15 dias, que levou também à recuperação de 20 motorizadas de diversas marcas, 6 armas de fogo, 11 botijas de gás butano e vários tipos de drogas. As comissões especializadas da Assembleia Nacional discutiram hoje, na especialidade, as alterações de forma e conteúdo da proposta de lei que aprova o Código, neste caso o novo Código de Processo Penal. O diploma, que vai substituir o atual em vigor desde a época colonial, vai conferir maior dignidade aos cidadãos. Estão abertas as inscrições. A proposta de lei visa revogar o Código do Processo Penal vigente, aprovado e promulgado em 1929, e a respectiva legislação complementar. A proposta tem como objetivo adequar as normas processuais penais à realidade jurídico-constitucional e a efetivação dos direitos e liberdades fundamentais dos cidadãos consagrados na Constituição. Os deputados consideram que o diploma é genuinamente angolano, pois o anterior da época colonial portuguesa não dava dignidade à pessoa. Nós ainda temos um direito penal ancorado nas leis coloniais que distam do século XIX, e nós já estamos no século XXI. Portanto, é de todo saudável que tenhamos um direito penal consentâneo com a nossa realidade,
com os tempos modernos, porque se fizermos contas já vão cerca de 3 séculos que nós ainda vivemos ancorados num direito penal que é antiquado. O que se pretende é ter um Código de Processo Penal novo que traga uma universalidade de soluções que vão dar eficácia ao ordenamento jurídico angolano. O documento está a passar pelo crivo dos deputados na discussão na especialidade, com contribuições que vão enriquecer o diploma. Nós já aprovamos o Código Penal faz tempo, mas não entra em vigência porque não temos o Código de Processo Penal. Mas, se nós também não formos capazes de, no Código de Processo Penal, impor regras que salvaguardem direitos fundamentais, vamos continuar a assistir à aplicação indevida, quer das medidas penais e mesmo na fase de instrução, prisões ilegais, pessoas sem competências a prenderem, vamos ver perda de direitos por parte dos cidadãos por uma acusação às vezes infundada. A proposta de lei do Código do Processo Penal é, segundo o secretário de Estado da Justiça, moderna e necessária, no quadro da reforma da Justiça e do Direito, que substitui a legislação em vigor desde 1929. O Código do Processo Penal que temos atualmente foi herdado da potência colonial e, inclusivamente, em Portugal, de onde ele é originário, já nem sequer é usado. De tal modo que há realidades completamente novas, o mundo mudou. Por exemplo, hoje suscita-se com muita pertinência, e foi suscitado isso na sessão acabada de acontecer, suscita-se com muita pertinência questões relativas a direitos fundamentais. Os deputados esperam que os princípios e regras do novo Código do Processo Penal adaptem-se à vontade do povo angolano e transformem Angola numa verdadeira democracia. Entre as principais inovações da proposta de lei, ressaltaram os direitos dos arguidos e a tramitação do próprio processo. Os embaixadores de Cabo Verde e do Zimbábue, acreditados no nosso país, incentivam o Executivo angolano a prosseguir com as ações de combate à corrupção em curso no nosso país. Nas audiências em separado que mantiveram com a vice-presidente do MPLA, Jorge de Figueiredo e Tando Mazvamuse, manifestaram ainda a pretensão dos seus países reforçarem a cooperação com Angola. O embaixador de Cabo Verde, acreditado no nosso país, foi o primeiro a ser recebido em audiência nesta quinta-feira pela vice-presidente do MPLA, Luísa Damião, a quem apresentou os cumprimentos de Ano Novo e passou em revista o estado das relações históricas entre os dois países. Jorge Eduardo de Figueiredo saudou, por outro lado, as medidas em curso em Angola no âmbito do combate à corrupção. Eu acho que Angola só tinha um caminho, e esse caminho passa naturalmente pela luta efetivamente contra a corrupção, a normalização das instituições angolanas, passaria para a redução substancial da dependência ao petróleo e a promover a diversificação, portanto, económica. Não há outro caminho. Angola trabalha neste momento na criação de condições para a realização das primeiras eleições autárquicas em 44 anos de independência. A contribuição de Cabo Verde, com mais de 25 anos de experiência, pode ser valiosa para o êxito do processo no nosso país. Pensamos que toda essa experiência já é do conhecimento das autoridades angolanas e é evidente que, com o princípio de que cada país fará o seu percurso resultantes das suas decisões, pensamos que a decisão da implementação de autarquias locais é extremamente importante para o desenvolvimento do próprio país. A vice-presidente do MPLA recebeu ainda Tando Mazvamuse, o embaixador do Zimbábue no nosso país, que defendeu a reativação da Comissão Conjunta de Cooperação para aprofundar as relações económicas entre os dois países. Nós temos que formalizar as relações políticas entre os dois países para que nós possamos ter a reunião da Comissão Conjunta
porque já reunimos há muito tempo, há 17 anos, e nós temos boas relações econômicas e nós temos que ter essa boa fundação através dessa reunião na Comissão Conjunta. E nós acordamos que a Comissão tem que, portanto, reunir o mais rápido possível. Zimbábue olha com bons olhos as ações de combate à corrupção em Angola e quer tirar partido disto mesmo. Nós temos que, portanto, meter-se em pé, quer, portanto, a nível do governo individual, temos que lutar, e onde que, portanto, Angola estiver, Zimbábue dará todo o apoio, e também discutirmos, e indiquei que a Sua Excelência, que nós vamos aprender, tanto da decisão que Angola tomou. Cabo Verde e Zimbábue são dois importantes parceiros que neste início de ano vieram dar nota positiva às reformas em curso em Angola e manifestar total apoio às medidas de combate à corrupção, diversificação da economia e geração de empregos que estão a ser conduzidas pelo presidente João Lourenço. As imagens são de Jackson Massaque, António Filipe, a TV Zimbo, na sede do partido MPLA. E chegamos ao intervalo, são só 60 segundinhos e voltamos já. Zimbo Aventurava-se a chegar tão alto, se ninguém o segurasse, resistia a todas as tempestades, se não se sentisse amparado, ia tão longe, se não tivesse uma boa companhia. Sentia a mesma energia, se ninguém cuidasse de si. Fazia-se ao mar, se não se sentisse seguro em terra. Estaria tão tranquilo, se não conseguisse eliminar os riscos que todos corremos. Estaria tão seguro de si, se o Big Seguros não o protegesse. Porque o seu mundo merece a nossa proteção. Big Seguros, seguramente juntos. Zimbo O Banco de Poupança e Crédito vai cumprir com o aumento do capital, tal como recomenda o relatório sobre a qualidade dos ativos bancários, divulgado no final do mês passado pelo Banco Nacional de Angola. De acordo com o presidente do Conselho de Administração do Banco, a recapitalização vai acontecer quando terminar o plano de reestruturação do banco. Nós estamos a terminar a elaboração do nosso plano de reestruturação e recapitalização, que irá envolver, digamos assim, um esforço no sentido de conformar os fundos próprios e o rastro de solvabilidade do banco, aquilo que são, dizem respeito a 31 de dezembro de 2018, foi a data que serviu de base para a elaboração do estudo. Nós vamos agora atualizar essa informação com base naquilo que ocorreu ao longo do ano de 2019 e, em função disso, iremos identificar as reais necessidades de recapitalização do banco, que irão passar, por um lado, por esforços efetivos de recapitalização, mas também por medidas de saneamento da carteira de crédito. Portanto, no fundo, por via do saneamento da carteira de crédito e por via direta da capitalização, nós vamos procurar, então, recapitalizar o banco de forma a cumprir exatamente com aqueles são os pressupostos definidos no AQA. Da atualidade além fronteiras, o Irão diz que não vai entregar aos Estados Unidos as caixas negras do avião ucraniano que caiu nesta quarta-feira e fez 176 mortos. A Autoridade de Aviação Civil iraniana diz também que ainda não está claro em que país as caixas negras vão ser investigadas. A Autoridade Civil iraniana indicou que não vai entregar aos Estados Unidos as duas caixas negras do avião ucraniano que se despenhou depois de descolar em Teherão.
não vamos entregar as caixas negras ao fabricante, a Boeing e aos americanos, afirmou o chefe da organização civil iraniana. Ainda não está claro em que país as caixas negras irão para a investigação, acrescentou. Segundo a agência iraniana, o responsável adiantou ainda que, de acordo com as leis internacionais que regem o transporte aéreo, o país onde ocorre um acidente tem o direito de realizar a investigação. A investigação deste acidente estará sob a responsabilidade do Irão, mas os ucranianos poderão participar, explicou o responsável da Autoridade da Aviação Civil iraniana. De acordo com as regras da Organização Internacional da Aviação Civil, ICAO, da qual o Irão, os Estados Unidos e a Ucrânia são membros, as investigações de acidentes aéreos regressam efetivamente ao país onde ocorrem. No entanto, segundo especialistas do setor, poucos são os países capazes de analisar caixas negras. Entre eles estão a Alemanha, os Estados Unidos, a França e o Reino Unido. A queda do avião ucraniano perto da capital do Irão provocou a morte de todas as pessoas que seguiam a bordo. As primeiras indicações disponibilizadas pelas autoridades iranianas apontam para a existência de problemas mecânicos. E o Irão é uma das principais potências militares do Médio Oriente. Estima-se que o país tenha no ativo mais de 30 mil militares no Exército, na Marinha, na Aeronáutica e também na Guarda Revolucionária Islâmica. Mesmo em desvantagem perante os principais inimigos, o Irão é uma das maiores forças bélicas do Médio Oriente e compensa fraquezas com estratégias assimétricas e de baixo custo. Os mísseis iranianos são uma peça-chave no aparato militar do país. O seu orçamento militar foi estimado em 20 mil milhões de dólares em 2018, que o coloca muito abaixo do que gasta, por exemplo, a Arábia Saudita, aproximadamente 4 vezes superior, e há anos-luz do que investem os Estados Unidos da América. Estima-se que existam 523 mil iranianos em uma série de funções militares, de acordo com o Instituto Internacional de Estudos Estratégicos, um centro de estudos britânico, o que inclui 350 mil iranianos no exército regular e pelo menos 150 mil na Guarda Revolucionária Iraniana. A Força Aérea e a Marinha do Irão não são braços separados, estão subordinados ao exército. O Irão também desenvolveu a tecnologia dos aviões não tripulados e em 2016 pôde testá-la no campo de batalha contra o Estado Islâmico. A Força Naval do país conta com quase 20 mil militares e, além de numerosas lanchas, lança-foguetes de produção nacional, dispõe de aproximadamente 20 fragatas de produção chinesa e meia centena de lanchas militares com tecnologia sueca. Somam-se a isso 3 submarinos russos, classe Kilo, cuja capacidade de operar em águas pouco profundas do Golfo Pérsico constitui uma ameaça importante. A Guarda Revolucionária Iraniana tem a sua própria marinha e a Força Aérea e supervisiona os braços armados estratégicos do Irão. Há mais 20 mil oficiais em serviço nas forças navais da Guarda. Essa unidade pode potencialmente mobilizar muitas centenas de milhares de pessoas. A Guarda foi criada há 40 anos para defender o regime islâmico do Irão e se tornou uma importante força militar, política e económica por si só. A Força Quds, que era liderada pelo general Soleimani, conduz operações secretas no exterior para a Guarda Revolucionária Iraniana. O valor das importações de defesa do Irão entre 2009 e 2018 foi equivalente a apenas 3,5% das importações da Arábia Saudita no mesmo período. E o presidente dos Estados Unidos reagiu ontem ao ataque do Irão contra as bases militares do Iraque, no Iraque neste caso. Donald Trump confirmou que nenhum soldado morreu e que os estragos nas bases são mínimos. O presidente norte-americano assegurou que a agressão iraniana continua a ser avaliada, mas avança já que serão impostas novas sanções contra Teherão. The American people should be extremely grateful and happy. O povo americano deve ser grato e feliz. Nenhum americano foi ferido no ataque da noite passada
pelo regime iraniano. Não sofremos baixas, apenas danos mínimos foram sofridos. É a primeira reação do presidente norte-americano depois de pelo menos 22 mísseis terem sido disparados contra bases militares no Iraque, onde estão estacionadas as tropas norte-americanas. Donald Trump contradiz as alegações iranianas de que soldados americanos foram mortos nos ataques durante a noite em bases próximas a Erbil, no Kurdistão iraquiano, e na base aérea de Ain Assad, na província de Anbar, no Iraque. Trump garante ainda que, enquanto for presidente dos Estados Unidos, o Irão nunca poderá ter armas nucleares e apela a um trabalho conjunto para chegar a um acordo com o país de forma a tornar o mundo num local mais seguro. As mãos de Soleimani estavam encharcadas de sangue americano e iraniano. Ele deveria ter sido rescindido há muito tempo. O presidente da Turquia mostrou-se esta quarta-feira empenhado em diminuir a tensão entre o Irão e os Estados Unidos durante um evento onde esteve com Vladimir Putin, presidente russo. Erdogan disse que é preciso recuperar o bom senso. O secretário-geral das Nações Unidas renovou o seu apelo apaixonado pela paz após a escalada de tensão entre Washington e Teherão. António Guterres reiterou o seu apelo aos líderes mundiais para pararem a escalada e recomeçarem o diálogo. A televisão estatal iraniana referiu que a operação militar, designada Mártir Soleiman, matou pelo menos 80 militares norte-americanos. O ataque foi reivindicado pelos guardas da Revolução iranianos como uma operação de vingança em retaliação pela morte do general Qassem Soleimani, comandante da Força Al-Quds, na sexta-feira, num ataque aéreo em Bagdá, ordenado pelo presidente norte-americano Donald Trump. E sobre este conflito continuam as reações pelo mundo. O Papa Francisco lamentou hoje que o início do ano tenha ficado marcado pela intensificação de tensões e violência, manifestando preocupação com os sinais vindos do Médio Oriente, após a escalada da tensão entre o Irão e os Estados Unidos da América. O Papa Francisco fez estas declarações durante o tradicional encontro do início de ano, com o corpo colocar em risco todo o lento. Seguito all'innalzarsi della tensione fra l'Iran e gli Stati Uniti e che rischiano anzitutto di mettere a dura prova il lento processo di ricostruzione dell'Iraq, nonché di creare le basi di un conflitto di più vasta scala que tutti vorremmo poder scongiurare. Perante isto, Francisco renovou o seu apelo a todas as partes envolvidas para evitar o aumento do confronto e a manter acesa a chama do diálogo e do autocontrolo, em pleno respeito da legalidade internacional. Rinnovo dunque il mio appello perché tutte le parti interessate evitino un innalzamento dello scontro e mantengano accesa la fiamma del dialogo e dell'autocontrollo, nel pieno rispetto della legalità internazionale. Em 2016, o Papa Francisco recebeu o presidente do Irão e foi recebido por um Papa sorridente e simpático ao acordo nuclear assinado com os Estados Unidos. Em 2017, foi a vez do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ser recebido no Vaticano durante 27 minutos e depois fizeram a troca habitual de presentes. E sobre esta tensão entre os Estados Unidos da América e o Irão, é agora a altura de olharmos para algumas implicações jurídicas da questão. Para o efeito, tenho cá no estúdio o jurista Sebastião 25. Muito boa noite. Boa noite. No plano do direito internacional, foi legal este ataque que vitimou o general iraniano? Bem, esta é a questão, não é? Esta é a questão que se levanta desde que começou este enredo, esta celeuma se levantou, justamente porque o presidente Trump está isolado na medida em que não observou as regras do direito internacional, portanto, agiu
sem respeitar os mecanismos de concertação internacional, nomeadamente a ONU. Internamente terá também assumido esta operação. O Congresso e o Senado estão melindrados com a situação e não é por acaso que o Poder Legislativo americano conta levar à discussão e votação uma lei que limita os poderes militares do Presidente. Portanto, pela primeira vez vai-se levantar essa questão, pondo em causa a legitimidade do Presidente, enquanto chefe das forças interarmas, de praticar determinados atos. Em concreto, este que põe em causa as relações internacionais. Entretanto, o problema já é iniciado desde que Trump entrou em funções. Portanto, aliás, a imagem de marca do Presidente Trump tem sido justamente o quebrar do multilateralismo que vigorava até agora há pouco, a concertação internacional, o diálogo, não é? O facto de ter posto em causa o acordo assinado entre as potências e o Irão em 2015, demonstra claramente que não foram observados aqui critérios legais, portanto, que vigoram e que regem a vida em comunidade entre Estados. Em bom rigor, e numa só palavra, o direito internacional foi violado claramente. Não é? E é isso que suscita as reações que vemos por todo o mundo e que deixam o Presidente Trump isolado. No plano de direito internacional, quais as consequências jurídicas destes atos de agressão, digamos, mútuas entre os dois países? Olha, é um ramo de direito muito difícil de prever sanções efetivamente aplicáveis, ainda mais quando se trata de uma potência mundial. Claro está que há um isolamento que é mais pessoal do que ao nível de Estados. Há uma pressão internacional sobre a pessoa em si, sobre o governante, o presidente americano, neste caso, que deveria ter usado os mecanismos que não usou. Nações Unidas, nomeadamente. Exatamente, mas prever que a América vá ser sancionada a este ou aquele nível é muito difícil. Portanto, é um ramo de direito ingrato em que vigora o soft law, não é? Portanto, é um direito equivalente a uma caçadeira que não tem balas, quer dizer, a gente pode ameaçar, mas depois, quando chega a altura de entrar em ação, não pode efetivamente entrar em ação. Portanto, o que vai prevalecer aqui é o bom senso, é a pressão internacional que deverá conduzir o Presidente Trump a mudar, a infletir um pouco a sua política externa, que vem sendo uma forma de estrangular conquistas que foram alcançadas ao longo de muitos anos de concertação diplomática. Então, muito obrigado e boa noite. Boa noite. Sebastião 25 é especialista em direito internacional. Falou aqui sobre este conflito entre o Irão e os Estados Unidos da América. E o preço do petróleo Brent continua a registrar descidas aceleradas nas principais praças internacionais. O ouro negro, que serve de referência às exportações angolanas, hoje esteve cotado a $64,95, assinalando assim uma redução de 49 cêntimos, equivalente a perdas de 75% do valor, se comparado à sessão desta quarta-feira. O momento agora é para mais um intervalo. Voltamos já. A minha vida é muito intensa. Entre espetáculos e viagens, há algo fundamental para mim, a minha saúde. Por isso, conto com o Plano Platinum mais VIP em Portugal. Com o Plano Platinum mais VIP, terá descontos de até 70% em serviços de saúde e bem-estar. Ligue já! 923 16 71 00. E se vai viajar, este plano dá-lhe acesso a descontos em hotéis e restaurantes em Portugal até 70%. Transporte grátis para o aeroporto de Luanda e acesso à sala VIP. Perceba agora porque levo sempre comigo o plano Platinum mais VIP. Faça como eu, ligue 923 16 71 00. Nem vai acreditar. Tudo isso pago em kwanzas com descontos em euros. E as surpresas não param por aqui. Na adesão do plano Platinum mais VIP, terá como oferta o plano Mais Angola,
para quando estiver em Angola. Com o Plano Mais Angola terá descontos em clínicas, dentistas e farmácias em Angola. Assim estou sempre protegido. Não perca tempo, ligue já, 923 71 00. Com estes dois planos aqui, a doença não me toca. Não percas as oportunidades do Quero! Esta semana, cereais Chox Nacional, agora por 849 kwanzas. E óleo Frigi, só por 769 kwanzas. Quero! Compromisso, preço mais baixo. O segredo está nas mãos de quem o faz. Somos uma empresa angolana feita com os padrões de excelência mundial. Faça sua encomenda e descubra você mesmo o segredo de tanto sabor. Com sabor, doces e salgados mais saborosos não há. Ulala! Estão abertas inscrições para o ano letivo 2020, de 6 a 16 de janeiro, no Instituto Superior Politécnico Católico de Benguela. Ao seu dispor, licenciaturas em Ciências de Educação, Contabilidade e Administração, Direito, Ciências Políticas e Relações Internacionais, Arquitetura, Engenharia do Ambiente, Engenharia e Gestão Industrial e Engenharia Civil. Estamos abertos das 8 às 15 horas, no bairro do Compão, no Lubito, na Rua Silva Carvalho e na Catumbela do Luongo, junto às instalações da Odebrecht. Instituto Superior Politécnico Católico de Benguela. O Grupo Autostar opera há mais de 20 anos em Angola e garante-lhe acesso a uma diversidade de marcas como Alfa Romeo, Fiat, Chrysler, Jeep, Dodge, Ram, Fiat Profissional, Abarth, Kamaz. Qual é a sua necessidade automóvel? Encontre a melhor solução automóvel do mercado no Grupo Autostar. Grupo Autostar. Declaramos paz na estrada, juntos nessa caminhada, uma vida para viver, anseio da pátria amada. Declaramos paz na estrada. Acelere no trabalho para vencer. Este é o caminho. Na picada ou no asfalto, avance, mas devagarinho. Eu, Dina Simão, declaro paz na estrada. Grupo Sacrinor. Temos para si um colégio de ensino primário, primeiro e segundo ciclos, com os cursos de Ciências Físicas e Biológicas, Económicas e Jurídicas. Temos ainda o Instituto Técnico Profissional de Saúde, Enfermagem, Análises Clínicas, Farmácias, Laboratórios de ponta devidamente equipados, matrículas abertas para o ano letivo 2020. Estamos localizados na Rua Direita, Luanda Cacoaco, junto à 41ª Esquadra da Polícia Nacional. Colégio Sacrinor. Formação e inovação com competência. Colégio Sacrinor. Simbo A epidemia de sarampo, que se registra na República Democrática do Congo, já matou mais de 6 mil pessoas. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, esta doença vitimou quase 3 vezes mais neste país africano do que o sarampo, ou seja, neste caso, do que o surto de ébola. Agora vamos a mais um intervalo e voltamos já. Caro empresário, participe no aumento da produção nacional de bens alimentares e outros essenciais da cesta básica. Invista com apoio de financiamentos bancários do PAC, projeto de apoio ao crédito, com encargos financeiros totais, incluindo a taxa de juros e as comissões bancárias, de até 7,5% ao ano para as seguintes atividades: avicultura de corte e avicultura de postura e produção de seus derivados, bovinicultura, caprinicultura, suinicultura e produção de seus derivados, cultura de arroz e produção de seus derivados, cultura de cana-de-açúcar e produção de seus derivados, cultura de feijão e produção de seus derivados, cultura de mandioca e produção de seus derivados, cultura de milho e produção de seus derivados, cultura de soja e produção de seus derivados, produção de leite e seus derivados, produção de óleo alimentar, captura e aquacultura de pescado e produção de seus derivados, produção de sabão azul, produção de sal comum.
Uma iniciativa do Prodesi para aumentar a competitividade da produção nacional e substituir as importações. Governo de Angola. A Coco nasceu do desejo de dar uma melhor alimentação aos seguidores de bom gosto e qualidade máxima. Por isso, usamos ingredientes nacionais de altíssima qualidade escolhidos a rigor e produzidos por nós. O nosso pão é sempre fresco e feito por nós. A nossa carne é sempre fresca e de bois criados por nós. Qualidade, quantidade e bom preço. Um hambúrguer campeão. O Coco, feito a pensar em si. Casa Japão Internacional, a maior casa de música em Angola. Venda de instrumentos e assistência técnica. Temos tudo para a sua banda musical. Orquestra, escola de música, estúdio de gravação e rádio. Visite-nos. Estamos na rua de Olinda Rodrigues, bairro Neves Bendinha, em Luanda. E para esta quadra festiva, temos preços especiais. Estamos à sua espera. Casa Japão Internacional, a maior casa de música em Angola. CISA, Colégio Internacional. A nossa instituição aplica a última geração tecnológica de educação que ajuda a ultrapassar limitações enfrentadas numa sala de aula tradicional. É a primeira escola internacional em Angola sem livros e segue o currículo IB International Baccalaureate. E por opção, oferecemos idiomas adicionais e atividades extracurriculares. Estamos localizados no bairro Chimbicado, distrito da Camama. CISA, ensino com excelência e garantia da nova geração. Procura os óculos perfeitos? A Ocutala tem. As óticas Ocutala têm uma vasta gama de armações para todos os tipos de gostos e rostos. Tem as melhores lentes do mercado. Tem a equipa mais profissional e dedicada. Tem sempre uma loja perto de si. E será que tem também o melhor preço? Claro que sim. O que procura, a Ocutala tem. Estamos no Chame Nova Vida, Morro Bento, Quilamba, Benguela e Lubango. Ocutala, veja a vida com bons olhos. O shopping da minha vida tem marcas exclusivas para oferecer. Tem conforto e diversão com amor para mim. O shopping que me dá emoção e me faz feliz. As minhas compras são no Talatona Shopping. No Talatona Shopping. Tem cultura, tem serviços, tem. No Talatona Shopping. No Talatona Shopping. O shopping da minha vida é. O shopping da minha vida é. O shopping da minha vida é. Talatona Shopping, o amor da nossa vida. O shopping da minha vida é. No Grupo Autostar, oferecemos um esmerado serviço de pós-vendas com a qualidade e habilitação técnicas de referência. Nas nossas oficinas, realizamos trabalhos diversos. Reparação de ar-condicionado, alinhamento de direção, diagnóstico eletrónico, bate-chapa e pintura, reparação e manutenção. Encontre a melhor solução automóvel do mercado no Grupo Autostar. Grupo Autostar. Simbo Meghan Markle. E já estamos de volta. O príncipe Harry e a princesa Meghan Markle querem afastar-se dos holofotes e deixar as funções oficiais de membros da família real britânica. A decisão não foi bem aceita pela rainha e já começa a causar reações entre os britânicos. E já sabe que pode continuar a enviar-nos ideias de reportagens. Utilize para isso o correio eletrónico alerta@tvzimbo.com. Faça um retrato do seu bairro, escreva a sua história e envie para nós. Assim termina mais um Jornal da Zimbo. Muito boa noite. Até amanhã.